Brasil terá em 2050 64 milhões de idosos, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010. Para cuidar bem deste público, algumas famílias contratam os chamados cuidadores de idosos, que são profissionais responsáveis em garantir a qualidade de vida dos mais velhos. Já outras precisam cuidá-los em casa e, para tanto, é necessário planejamento, especialmente quando o idoso está doente ou apresenta alguma enfermidade que demanda cuidados para toda a vida. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar com a enfermeira Lucila Valzec, ela que é coordenadora da assistência domiciliar da Unimed. Tudo bem, Lucila? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Prazer é meu estar aqui. Lucila, quais as responsabilidades de um cuidador de idosos? Bom, quando a gente fala em cuidador de idosos, e tu falou bem a responsabilidade, a gente tem que dividir o paciente, o idoso com alguma patologia, né, que tu vai apenas ele tem ainda as condições de prestar atendimento a ele mesmo, ele tem condições ainda de algumas funções vitais. Então, o que o cuidador ali tem a responsabilidade? É muito importante, assim, vigiar esse idoso. Ele tem condições de comer sozinho, vamos vigiar a sua alimentação. Vamos oferecer seguido, porque o idoso ele não vai aceitar um prato cheio e come agora. Então, oferecer seguidamente essa alimentação para o paciente, se preocupar com a hidratação do paciente, ver os horários da medicação que tem que ser administrada, o banho do paciente, cuidar que não haja quedas, então vigiar esse banho, sempre respeitando a dignidade do idoso. Isso é muito importante, porque é muito triste ver quando o idoso perde a sua dignidade, quando a família, quando o cuidador começa a impor e ele tem que mudar hábitos e costumes da vida toda. Aí também veio o idoso com uma patologia, sequelado, dependente total, onde que o cuidador vai ser responsável, então, de exercer todas essas funções, né, que o idoso não tem mais condições. Então, ele pode ser alimentado pela boca, mas tem que ser dado, então, com muita paciência, com muita calma, ver o tipo de alimento, uma dieta saudável. Ele pode ser alimentado por sonda, que o cuidador pode ter essa função de alimentar o paciente por sonda. Ele tem que cuidar da higiene do paciente, tá? Mas a higiene, assim, não só do paciente, não só do idoso, a higiene do ambiente e a higiene do próprio cuidador. O cuidador tem que cuidar, as unhas aparadas, cabelo preso, tá bem asseado, porque também é muito triste ver um idoso sendo cuidado por alguém que não tem esse cuidado com o seu próprio corpo, né? Então, essa administração da medicação, os horários certos, né, existia essa preocupação. Então, tem que fazer um planejamento e, junto com a família, que vai ter que se responsabilizar por esse cuidado do idoso, do que esse cuidador é responsável. O cuidador de idoso, Lucila, também é responsável em administrar os medicamentos, desde que autorizados por um profissional de saúde habilitado. Isso é muito importante. Sempre, não só para o idoso, mas até para nós, a gente tem que ter o cuidado de só administrar, de só receber medicação frente a uma prescrição médica, frente ao receituário médico. E o cuidador, um dos cuidados que tem que ter é respeitar o medicamento que está dando certinho, o nome que tem na prescrição, a via, se é via oral, se é para ocular, se é para colocar no ouvido. Então, a via que ele tem que ser administrado, a dose, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa assim, é gotas, tá? Chega lá e bota quantas gotas. Não. Então, o horário, então tudo isso é importante. Agora, hoje é uma vez por dia. Hoje eu vou dar de manhã, amanhã eu vou dar de tarde e depois eu vou dar de noite. Não. Tu tem que respeitar tudo como está na receita médica. E não pode, profissional nenhum pode administrar qualquer tipo de medicação se não tiver orientação médica. A gente procura reunir a família, ver quem tem disponibilidade de algum horário para ajudar, porque é impossível uma pessoa só cuidar de um idoso, claro, enfermo, né? Não um idoso capaz. Então, a gente vai ter que ver, junto à família, quem pode passar a noite, quem pode atender de dia, quem pode, né,
porque tem muito trabalho para fazer com esse idoso. É a dieta, é trocar fralda, é o banho, que não é embaixo de um chuveiro, é num leito, que tu tem mais trabalho. Então, tu tem que reunir a família. Só que hoje as famílias estão muito pequenas. A família está pequena, ninguém tem essa disponibilidade, todo mundo trabalha. Então, a gente às vezes sai procurar com a comunidade. Né? Tem bairros, tem lugares que tem aqueles grupos, tem voluntários que vão para ajudar, um horário, o outro. Então, o familiar pode cuidar do seu idoso, mas sempre eu acho que tem que ter o envolvimento da família ou, né, de pessoas que pudessem ajudar, porque uma pessoa só não tem condições de cuidar. Quais são algumas condições de segurança básicas que é preciso estabelecer em casa? Bom, quando então o idoso tem alguma patologia, mas ainda tem uma vida funcional, né? A gente tem que cuidar muito o risco de quedas, isso é muito importante. Evitar o acidente de uma queda, então colocar barras em alguns lugares que ele vai passar, dentro do banheiro, no box, colocar uma cadeira. Cuidar o tipo de calçado que esse idoso usa, chinelo de dedo, chinelo sem ter a proteção atrás, isso é muito perigoso. O chão encerado, né? Então o ambiente que tem o idoso, procurar não passar cera, procurar não deixar o chão molhado. Tapetes, tem que se cuidar que os tapetes não sejam soltos. Se quiser usar tapete, tem que ser todas as laterais presas. Os móveis baixos, se tiver móveis mesmo alto, proteger os cantos para não passar e se machucar. A cama, né, também, às vezes tem aquele idoso que acorda de sobressalto e tenta sair da cama, então vê, se encosta na parede, se coloca grades, né. Então, são os cuidados básicos para se manter ele com a sua integridade, né. E aquele idoso também que tem ainda condições de ter sua vida, e tem muitos que moram sozinhos, eles têm que ter ser vigiados, assim, a família ter horários para ir, né, acompanhar, saber a hora se ele sai, saber a hora que voltou, conversar com os vizinhos, deixar telefone, se ele precisar de alguma coisa. Então, o idoso, a gente tem que estar sempre com alguns cuidados especiais, não é deixar ele sozinho, cuidado com o fogo, né, bujão de gás, às vezes liga, se esquece. Faca, tesoura, às vezes eles vão fazer sua higiene e acabam se machucando. Então a gente tem que pensar, que nem falou no início, ter um planejamento, não é só, meu pai mora sozinho, tá tudo bem. Tem que pensar algumas coisas antes que aconteça o pior. Uma das piores coisas é a solidão, né? É o idoso que se sente isolado, abandonado. Então ele tem que conviver, ele tem que, se ele tem filhos, ele participar de reuniões, se ele tem amigos, proporcionar que ele vá visitar, ou que os amigos, aqueles encontros da praça são muito gostosos, né, que sentam ali perto do meio-dia, no solzinho. Então assim, a convivência com outras pessoas, porque é horrível tu ver aquele idoso que não sai de casa, né, que só fica na frente de uma TV, geralmente eles ficam só ouvindo coisas, desgraças e aquilo fica, então ele se isola, daí dá a depressão. Uma coisa também que hoje em dia está muito falado é o idoso ter um animalzinho, então ele vai se dedicar, ele vai ter aquele passatempo. Se tem netos, se tem bisnetos, conviver com criança, isso também é uma coisa que ajuda muito a parte emocional do idoso. Então tem que ter essa preocupação da família, que é uma das maiores causas que levam a doenças, né, degenerativas, que levam a doenças que ele vai se entregar porque ele não tem mais vida de relação. E Lucila, como administrar quando um idoso está acostumado com um cuidador e essa pessoa deixa de realizar esta função e essa pessoa deve ser substituída ou trocada? Como é que se dá esse momento? Esse é uma coisa que acontece, a gente tem esse problema com os idosos e com as crianças, porque o nosso serviço atende também crianças, né? Então, é uma ruptura muito grande, assim, para alguns casos existe assim um tempo que tem que ter de adaptação com o próximo cuidador, né? E uma coisa importante que eu exijo assim sempre, da gente ver
os hábitos, né, o que ele gosta, para a gente procurar uma pessoa com perfil para aquele caso, né? Até a cultura, é uma pessoa muito teimosa, tu precisa botar alguém que estabeleça os limites, aquilo que eu digo, não tira a dignidade, mas tu tem que te impor, porque às vezes tem os idosos que não, é do meu jeito. Então tu tem que entender o todo, tu tem que entender a família, tu tem que entender o idoso para colocar outra pessoa. Mas geralmente quando sai esse cuidador, a ruptura ele fica às vezes muito tempo que não quer comer, que não quer fazer manhas, né? E aqueles dependente total que a gente não sabe o que se passa, né? Porque às vezes até o toque da mão, né? De movimentar o paciente, né? A forma de falar, o tom de voz que tu fala, tudo isso ele vai sentir falta, né? Então o que a gente sempre assim procura falar para as famílias, o mais que pode manter o mesmo cuidador, né? Que a mesma pessoa esteja envolvida no dia a dia do paciente, mas são coisas que a gente não pode às vezes evitar, né? Tá certo. Lucila, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um assunto novo. Até lá!